Fala pessoal, beleza? Hoje nossa entrevista é com o Zé Carlos, técnico do Sub-17 do Goiás. Tomamos aquele café gostoso na Bandeira Cafeteria enquanto contava sobre sua carreira, o começo em Minas Gerais, os clubes por onde passou e grandes nomes que trabalharam com ele. Então já clique em gostei e vamos para a entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui na Bandeira Cafeteria, ex-jogador do Goiás, Corinthians, Botafogo, Cerezo Osaka e técnico do Sub-17 do Goiás, Zé Carlos. Zé, prazer imenso recebê-lo aqui no Matheus Entrevista. Prazer é todo meu, que agradeço pelo convite. Estamos à disposição para responder as perguntas e falar um pouco de futebol. Você é natural de Jaíba, né, Zé? Como é que foi sua infância lá na questão do futebol lá? Essa história é Jaíba, rapaz. Quando eu comecei na minha carreira profissional, na minha melhor época, né, como profissional no São Caetano, quando eu saí do Goiás, eu mostrei uma camisa da Jaíba 100% mineira e isso pegou um pouquinho porque o meu documento tá Manga, Minas Gerais, porque a minha cidade não era emancipada. Então todos que nasciam na Jaíba teriam que ter o documento lá de Manga. Então alguns ficaram assim chateados, não, ele nasceu em Manga, nasceu na Jaíba. Eu falei, não, eu sou jaibense. Então nasci, fui criado na Jaíba, tenho família lá ainda, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande e todo final de ano eu procuro estar lá. E em 96 que você veio pro Goiás, foi? Como que foi essa vinda sua pro Verdão? 96, eu tenho parentes aqui em Goiânia e um primo meu trabalhava no Banco Real na época, né? Foi na minha cidade em 92. Viu eu brincando um pouquinho de bola ali na rua, naquele terrão, gostou, achou interessante, Vila Novense, meu primo, rapaz, e me trouxe para Goiânia em 96. E fizemos uma peneira no Goiás, eu lembro muito bem, foi em março, fizemos a inscrição na Serrinha e fizemos uma peneira no CT, onde tinha o Helder Cascão, que era diretor da base na época, o finado Rodrigues, que foi um ponteiro esquerdo, jogou na Napolina, faleceu há 3 anos atrás, era o treinador, juntamente com o Lucinho me avaliou. E aí eu treinei por 15 minutos, mostrei um bom futebol, eles gostaram e dei sequência. Então Atacante? Cheguei em 96. Você treinou de... Eu treinei como meia esquerda. Meia esquerda. Mas na minha cidade eu sempre joguei os amadores lá como lateral esquerdo e atacante. Então foi todo controverso, né? Cheguei para fazer um teste como meia esquerda, passei e dei sequência no Goiás como ponteiro esquerdo. Ponteiro esquerdo. E como que foi seu começo no Goiás no profissional? Foi em 99, né? Você começou como profissional em 99. Né? O início começou em 96, primeiro ano de juvenil, que na época era juvenil, infantil A, juvenil e tinha juniores, né? Então eu comecei em 96 no juvenil, fiz os 2 anos, meu primeiro ano de junho, fui jogar na Taça São Paulo em Lençóis Paulista, eu já era titular, sendo meu primeiro ano com o Amado Bucairo, o nosso treinador. E aí quando eu voltei, começo de janeiro, o Goiás tinha caído para a segunda divisão, 98 para 99, foi onde o Hélio dos Anjos assumiu e subiu muitos atletas naquela Taça São Paulo, eu, o Marabá, o Danilo, o Laurinho, goleiro, o Simon, zagueiro, tinha bastante atletas. Se eu não me engano, na época subiu 11 atletas da Taça São Paulo. Sim. Só que desses 11 ficaram muito pouco, né? E eu, graças a Deus, deu sequência ali, juntamente com o Danilo, né? O Marabá, foi os 3 que despontaram ali bem no profissional. Então minha carreira profissional no Goiás começou em 99, que tudo começou a construir como profissional. Aí em 2003, você ficou no Goiás até 2002, 2003 você foi pro São Caetano, né? O Azulão. Perfeito, fomos pro São Caetano. 2002, né? Fiz o brasileiro com o Nelson Batista. Como lateral esquerdo, foi um treinador que me colocou lateral esquerdo, o Marquinhos tinha se lesionado, era o titular nosso, não tinha um outro. Você se adaptou bem? Me adaptei muito bem, até porque eu falei pra você, na minha cidade eu joguei muito de lateral esquerdo, né? Sim. Só que quando eu fiz o teste no Goiás foi como meia. Então me adaptei muito bem e a minha característica, né, faria que eu entrasse ali e não tivesse muita dificuldade, que a velocidade, a batida boa na bola. E o professor Nelson me colocou no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. Foi aquele time que foi campeão em 2002, com o Elano, o Diego, né, o Leão, treinador. Empatamos 1-1 e não me comprometi, fui muito bem. Aí o Nelson deu sequência, fiz 6 jogos finais do Brasileiro Série A. Foi aonde o São Caetano me interessou pelo meu futebol. O final do Mário Sérgio era o treinador, pediu a minha contratação e em 2003 fui pro São Caetano.
ficou no São Caetano de 2003 a 2004. Em 2004 vocês ganharam o Paulistão, né? Em 2004 ganhamos o Paulistão. Foi uma das melhores passagens minhas no futebol brasileiro, foi no São Caetano. Em 2003 cheguei, joguei o Paulista, fizemos uma semifinal com o Palmeiras, um jogo muito bom. Sim. E eu fiquei o ano todo como titular, né? Um grande time que a gente tinha ali também. Nomes aí muito conhecidos como Ademar, Dininho, Finado Serginho, Elivelto também, né? Foi o meu reserva no São Caetano, estava no final de carreira, um jogador que dispensa comentários. Tinha o Silvio Luiz, goleiro, tinha muitos atletas de nome, o Mineiro, né? O Claudeci. Sim. E aí em 2003 joguei o ano todo como titular, aonde começou o Mário, meio do ano, no final do Mário Sérgio saiu, chegou o Tite. Então o Tite me dirigiu por 6 meses, classificamos para a Libertadores aquele ano. São Caetano disputou a Libertadores em 2004. Estive naquele jogo na Azteca contra a América do México, deu aquela briga lá, cadeira e aquela quebradeira toda. Então foi a melhor fase do São Caetano. Então quando eu saí do Goiás eu fui para um cenário muito bom que seria São Paulo e tinha vontade de fazer isso. Meu empresário Gilmar Rinaldi, né, perguntou se eu tinha interesse, falei que teria. E foi a minha melhor fase. Então no São Caetano eu tive 1 ano e 4 meses muito bom. Aí em 2004 o Tite foi demitido. Chegou o Muricy Ramalho e fomos campeão paulista em cima do Paulista de Jundiaí. Aí depois do Paulista, durante 20 dias depois, eu fui pro Corinthians e terminei o ano no Corinthians. E você trabalhou com o Tite no São Caetano e também no Corinthians. Daquela época você ainda via o Tite também como um dos técnicos mais promissores e que poderia chegar a uma seleção brasileira como ele está hoje? Ou você imaginava que ele ia ficar treinando clubes, tal, ganhando títulos? Como é que você via o Tite naquela época? O jogador ele é muito voado, né? Eu falo por mim. Eu particularmente, vou ser sincero para você, eu não tinha esse pensamento do professor Tite. De repente alguns atletas pensavam que ele pudesse chegar, né, a almejar coisas maiores que o São Caetano. Não que o São Caetano seja pequeno, mas tem coisas maiores que o São Caetano. Tipo a seleção onde o Tite está hoje. Eu não pensava nisso, porque no momento meu ali com meus 19, 20 anos, só pensava em jogar, ganhar meu dinheirinho, ter meu carrinho e curtir a minha vida, né? Hoje, eu no comando como treinador, eu sei que os atletas hoje são bem mais inteligentes que nós naquela época, né? Em termos de conceitos, né? De leitura. E eu não tinha essa leitura do Tite. Mas falar da pessoa Tite, do trabalho Tite, hoje eu falo abertamente para você. É espetacular. Foi o melhor que eu tive, se não foi um dos melhores, né? Tive o Hélio dos Anjos também, que dispensa comentário, Nelson Batista. Só que na época eu não pensava isso do Tite. Hoje, se eu estivesse trabalhando com ele, pensaria como muitos pensam. Sim. Mas é um cara espetacular. Gestão do Tite, o dia a dia dele muito bom. Um cara que conhece muito de futebol. Ele conversava muito com você, assim, pessoalmente, assim? Bastante. Vamos conversar bastante. Aqui. Ele me enchia o saco, né? Porque eu penso assim, né? Eu costumo falar para meus atletas, quando o treinador está falando muito com você, que gosta de você. Quando para de falar, porque alguma coisa está acontecendo. E o Tite gostava muito de mim, porque ele me chamava para conversar. Quando eu estava treinando, estava mal, ele mandava eu concentrar no trabalho. Então era uma pessoa que via potencial em mim, né, e me cobrava muito em questão disso. É um cara que dispensa comentários. O Tite, até hoje falo com o Tite, falo com o Kleber Xavier, que é o auxiliar dele. Até hoje a gente conversa, tem um diálogo muito bom. E é um cara que eu me espelho muito nessa função que eu faço hoje como treinador, que é o Tite, porque me ensinou muito como atleta e eu acompanho muito ele agora, eu como treinador. É que eu te falei anteriormente, eu não tinha esse pensamento de acompanhar o Tite, de ver o que é o Tite. Mas como eu convivi com ele durante 2 anos, eu sei que essa pessoa é espetacular. Então muitas coisas que eu faço hoje em futebol como treinador, eu me espelho muito no Tite. Daqui a pouco o Zé vai falar sobre a passagem dele no futebol japonês. Drogasur. A Drogasur tem tudo o que você precisa em medicamentos e perfumaria. E a Drogasur vai aonde você estiver. É só ligar. Anote os telefones. 3924-0500. Este é o telefone. E agora aquela praticidade do WhatsApp. 98307-6799. Você está vendo na tela, mas eu vou falar de novo para você. 98307-6799. A Drogasur está localizada na Avenida Simão Bolivar, quadra 162, lote 8, no melhor bairro de Goiânia, no Jardim Novo Mundo.
Zé, como é que foi sua passagem lá no futebol japonês? Você jogou só no Cerezo Osaka, lá Só no no Cerezo Japão? Osaka. E jogou bem, né? Porque 3 anos, né? Graças a Deus. Muita gente fala assim, pro cara ficar 3 anos no mesmo clube é muito difícil. E eu fiquei os 3 anos no mesmo clube. E os 3 anos meu titular absoluto. Todos os 3 anos eu titular. Era técnico brasileiro ou era técnico Japonês, lá? 2 anos e né? meio. Eu peguei 6 meses, técnico brasileiro foi o Levi Coupe, né? Levi Coupe, meu sim. último ano, em junho, o Levi Coupe saiu do Atlético Mineiro e foi pra lá. E nessa volta sua pro Brasil, você voltou pro Botafogo. Foi essa a segunda melhor fase da sua carreira no Botafogo? Foi uma fase boa, né? São Caetano foi uma fase muito boa. E eu coloco São Caetano com uma fase muito boa no Brasil, porque a gente classificou para Libertadores, foi um grupo assim que eu tive a condição e me preparei muito para jogar o ano todo titular. E o Botafogo eu nomeio como segundo, porque o Botafogo foi surpresa para todos, para mim principalmente. Vocês ganharam a taça, que foi uma taça... Ganhamos a Taça Rio. Peregrino também, né? E a Taça Pellegrino Rio, né? no começo do ano, verdade. Pellegrino que tinha uns times da Europa ali. Vocês pegaram a vaga do Boa Vista, né? Isso mesmo. E aí fizemos meio que uma pré-temporada, uma intertemporada pela essa Copa Pellegrino, que a gente foi campeão. Aí depois começamos a Guanabara, que ganhou o Flamengo, e nós ganhamos a Taça Rio, fizemos o Carioca. Aí perdemos o Flamengo o Carioca. Mas foi um ano muito bom, porque como eu estava vindo do Japão, que treinava um período só, né? Cheguei no Brasil, todo mundo imaginava assim, vai demorar, readaptar. E graças a Deus, tudo que eu fazia no começo do ano que eu cheguei no Botafogo dava certo. Qualquer chute era gol, qualquer falta era gol. Então encaixou assim muito rápido. Surpreendeu eu e muita gente, né? Eu esperava assim que desse 1 mês, 2 meses para readaptar, mas graças a Deus as coisas aconteceram muito rápido. Aquele ano eu fui vice-artilheiro com 17 gols, só perdi pro Herto Paulista, porque com o Cuca eu jogava como meia. O lateral esquerdo era o Triguinho, né? Mais então, adiantado, né? Mais adiantado. Então o nosso lado esquerdo era muito bom, né? Que tinha o Triguinho como lateral e eu como atacante. Então essa troca nossa era direta, né? Porque o Triguinho fazia lateral e ataque, eu fazia lateral e ataque. Então casou muito bem essa dupla. Só que eu mais avançado do Triguinho para usar meu chute a gol, arremate, cruzamento. E graças a Deus foi muito bom. E depois do Botafogo você teve a sua segunda passagem pelo Goiás, né? Em 2009, com o Hélio dos Anjos, né? Com o professor Novamente Hélio. com o professor Hélio, né? Como é que foi essa passagem do Verdão? Por que o Goiás não alçou voos mais altos naquele brasileiro? Porque o Goiás vinha muito bem no primeiro turno. Faltou o que pro Goiás naquele ano de 2009, Zé? Era o que nós cobramos sempre do Goiás, né? Ambição, né? Eu estava no grupo ali, faltou ambição. Da ambição diretoria de querer ou dos mais. jogadores? Da diretoria, né? Da diretoria querer mais. Na época o presidente era o Dr. Cid, né? E aí o Hélio mora próximo da minha cidade, eu encontrei com ele, perguntou se eu tinha interesse de voltar, falei, tem, Botafogo salário atrasado, não iria continuar. E aí eu voltei, o Hélio queria que eu voltasse, que tinha o Júlio César aqui, para fazer essa dobradinha novamente, o Júlio, quando fizesse meio, fazer lateral e ter esses 2 canhotos no time. Falei, não, professor, minha vontade é muito grande, volto. Marcos Figueiredo, Marcão da Muralha era o diretor. Aí viemos pro Goiás em 2009. Começamos a competição muito bem. Se eu não me engano, tinha 2 anos que o Atlético reinava no Campeonato Goiano aqui, né? Com Pituca, Robson, aquele grupo todo ali, André Leonel. Aquele ano fomos campeões goianos. Gol do Felipe, né? 2-0, um gol do Iara e outro do Felipe. Sim. Gol de cobertura do Felipe. Aquele jogo, o segundo, o primeiro fiquei no banco, entrei no decorrer. O segundo, o Hélio me usou como titular, foi uma das melhores partidas que eu fiz no Goiás 2009. Joguei titular aquele jogo. Lembro muito bem, Ramalho, Júlio César, um time muito bom que a gente tinha. E aí no Brasileiro foi a contratação do Fernandão, do finado Fernando. Eu até brincava com o Fernando, mas era a realidade. Fernandão, depois de 10 anos a gente volta novamente pro Goiás. 10 anos por quê? Porque em 99 fomos campeões da Série B. Sim. Aí voltou aí, Fernandão. Então depois de 10 anos a gente estava voltando pro Goiás em 2009. Só que foi uma volta do Fernando que não teve muito espaço, que jogava Léo Lima como meia e teve aquela coisa toda. E aí no Brasileiro, eu lembro muito bem que teve um jogo contra o Corinthians no Pacaembu. Ganhamos, se eu não me engano, de 4-1, 2 gols do Yarley, o Yarley fez chover. Ronaldo Fenômeno, né? Perfeito, Ronaldo Fenômeno no Corinthians. E eu lembro como se fosse hoje, chegamos no vestiário naquele jogo, o Yarley pediu o Dr. Cid para aumentar a premiação. Ele falou que não conseguiria aumentar porque estava sem dinheiro. Não que os atletas jogam por dinheiro, mas era um momento dele, o quê? Dele, um incentivo dele motivar todos nós. Sim. Naquele jogo,
que eu me recordo, a gente chegou em terceiro ou foi segundo colocado brasileiro. Ganhamos o Corinthians, fomos para a terceira colocação, se eu não me engano. Sim, sim. E coincidência ou não, depois daquele jogo viajamos para o Paraguai, jogamos, se eu não me engano, contra o Cerro Porteño do Paraguai, pela Sul-Americana. Isso mesmo, jogando com o Cerro Porteño. E depois, na sequência do brasileiro, tudo começou a dar errado. Aonde a gente brigou nas 2 últimas rodadas para pegar a Sul-Americana. Terminou em nono. E era um time que estava brigando lá em cima. Então, tipo assim, a falta de dinheiro naquela época, né, foi uma crise mundial que teve no país em 2008, então muitos bancos não estavam emprestando dinheiro, aquela coisa toda. E o Dr. Cid com muita dificuldade, até que sua lei começou a ajudar. Então, naquela época ali, a dificuldade financeira pesou muito, mas também eu acho assim, da diretoria procurar um plano B, né, para motivar todos os atletas, comissões, que a nossa sequência ela é muito boa, né? O Goiás chegou em terceiro, se não me engano, terceiro a segundo colocado depois desse jogo do Corinthians e tinha tudo para seguir. Sim. E foi coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, porque o time de uma hora para outra despencou, né? Despencou. Então foi uma campanha muito boa até meados de agosto, setembro, mas depois ela desandou. E assim, um ponto fundamental que eu acho foi isso, né? Eu que mexo com futebol há 20 e tantos anos aí, eu imagino que se isso tivesse acontecido, poderia não ter acontecido essa situação de cair muito o rendimento. Então daqui a pouco, mesmo fazendo isso, poderia cair, porque você sabe que o futebol, né, quanto mais você vai jogando, chega no final do ano, a tendência é você diminuir o ritmo, né? Porque o cansaço vai batendo, o desgaste vai chegando, mas eu acredito que foi isso. Depois que você saiu do Goiás, você passou por alguns times, né? Náutico, Caxias, 2 vezes pela Aparecidense, Grêmio Barueri, Nápoles, Sobradinho e Casa. Mas em 2015 você encerrou no Ituano, né? Até que você jogou 2 vezes pela Copa do Brasil, então pegou o Goiás na outra fase, né? Na última fase, ele ganhou do Goiás. Mas o que me chamou a atenção foi que você encerrou em maio e em julho você já era auxiliar técnico da Aparecidense. Por que nesse período tão curto você decidiu virar auxiliar técnico, Zé? Já era sua ambição ser técnico já no período pra frente, ou você tinha uma ambição de ser gestor? Já era questão de ser técnico mesmo, né? Em cima da tua pergunta, no final aí você falou o que eu iria te responder, né? Já era o meu pensamento de ser auxiliar. Né? E tudo isso eu agradeço a Deus. Né? Eu sou muito apegado ao nosso Jesus Cristo. Tudo isso que acontece hoje na minha carreira, que vem acontecendo, eu creio que é vontade de Deus. Né? Eu sou simplesmente usado por Ele para fazer tudo isso, trabalhar, procurar o meu espaço. Porque são coisas que você começa a pensar por que aconteceu isso. Sim, sim. Porque Ele direcionou. Né? Porque quando eu encerrei no Ituano em maio, o Juninho Paulista como gestor, ele me convidou para continuar como jogador, mas para jogar a Copinha Paulista. Sim. Só que uma redução de salário muito grande do Paulista para a Copa. Falei, Juninho, não me interessa. E no momento ele virou e falou assim, você tem interesse em ser treinador? Eu falei, eu tenho interesse de seguir no futebol como auxiliar. Porque eu tive muitos treinadores, né, que sempre me deu esse exemplo. É caso você tenha uma leitura de jogo muito boa, você vai ser um bom auxiliar. Tanto o Tite como o Galo, como o Hélio. Mas você começou esse pensamento mesmo, foi no final do Ituano ou já tinha esse pensamento muito antes? Já? Há 2 anos atrás eu comecei a pensar. Quando eu estava na Aparecidense, sim. O Cocá já queria me parar, né, Cocá? O Cocá ia chegar, que dia você vai ser treinador? Não vai parar, falei, deixa eu jogar mais um pouquinho. Então, a partir do momento que o Cocá falou isso pra mim na Aparecidense, né, eu comecei a criar essa situação. Falei, rapaz, tá para acontecer. Aí eu comecei a observar mais os treinamentos dos treinadores. É o que eu falei pra você, em 2003 com o Tite eu não observava tanto essa situação do Tite. Então, 5, 7 anos depois eu comecei a observar, que eu vi que estava próximo de eu parar. Então, se eu tinha esse foco, eu tinha que procurar o quê? Estudar e observar os treinamentos dos treinadores, da forma que age, da forma que gere um grupo, né? Porque, abrindo parênteses, ser jogador é uma coisa, né? Você está sendo comandado. Agora, comandar é diferente, né? É o que eu faço hoje. Hoje eu comando. Hoje eu não sou comandado. Quando você é comandado, você entra e joga, treina, vai para casa, né? É bem diferente. Hoje não. Quando você comanda, você tem que gerir toda uma situação, né? Não são só um atleta, são vários pensamentos diferentes. Mas é gostoso, é diferente. Coisa diferente é bom.
E aí eu peguei e comecei a criar essa situação que o Cocá tinha passado para mim. Aí eu fui pro Icasa, em 2014, jogar o Brasileiro Série B, aonde eu peguei o treinador Tarcísio Pugliese, que hoje assumiu o 15 Piracicaba, foi treinador do Ituano, era do Icasa, foi mandado embora. Quando ele saiu em agosto, ele me convidou para ir pro Ituano com ele jogar a Série D. Eu simplesmente falei, professor, eu não vou sair do B que eu tô titular, né, 19 jogos jogando para ir para a Série D. Só que o projeto foi bom, porque eu fui campeão em 2004 pelo São Caetano Paulista. Depois disso eu não joguei mais em São Paulo. E eu tinha uma vontade de voltar a disputar o Paulistão, que queira ou não queira, é o melhor campeonato que a gente tem aqui hoje no Brasil, né, um dos melhores, se não for o melhor. E aí quando o Juninho fez esse projeto para mim, de eu ir jogar a Série D em agosto e ficar até maio do ano que vem para jogar o Paulistão, 10, 11 meses de contrato, aí eu aceitei. Eu falei, eu não estou indo só para um AD, já estou indo preparando para um AD e aperfeiçoando para um Paulista. Eu queria muito voltar a jogar o Paulista, então com isso esse treinador que estava comigo no Icasa, Tarcísio Pugliese, me convidou aonde eu fui para o Ituano. A partir do momento que eu cheguei no Ituano com o Tarcísio Pugliese, eu comecei a observar muito esse trabalho dele. A forma que ele dava com os jogadores, toda a concentração, esse cafezinho que eu estou tomando, o lanche das 22, eu ficava até 23 horas com ele, porque eu comecei a sentar na mesa da comissão, trocar ideias, pegar coisas novas, conceitos que eles aplicavam. Então eu fui criando essa situação dentro de mim. Então quando eu encerrei em maio, eu já encerrei mais ou menos sabendo de alguma coisa. Sim. Né? Foi aonde o Cocá pegou e por isso que eu falo que Deus ele é maravilhoso, que quando eu falei pro Juninho que eu não aceitaria, o Juninho me deu o sub-15 do Ituano para eu ir trabalhar. Só que a remuneração era muito pouca para mim morar em Itu e ganhar só aquilo. Como eu tenho residência em Goiânia, eu falei, vou voltar para Goiânia e vou me estagiar num Goiás, que eu tenho abertura, o Arlen era diretor na época, num Corinthians, no Botafogo. Através disso tudo aí, eu fui em Santos falar com o Galo. O Alexandre Galo sempre falou comigo, um dia você vai ser meu auxiliar técnico. Um dia antes o Galo tinha saído da seleção brasileira sub-20. O Gilmar Rinaldi foi meu empresário durante 12 anos, trabalhava na seleção, na CBF e tinha demitido o Galo. Eu falei, agora é o momento de trabalhar com o Galo. Ele simplesmente falou, Zé Carlos, não é momento ainda, vai estagiar, vai investir na sua carreira. Depois desse dia que eu conversei com o Galo, no dia seguinte o Cocá me liga. Sim. Vai encerrar? Eu falei, vou encerrar, Cocá. Quer ser auxiliar fixo da Aparecidense? Eu falei, opa, é o que eu quero. Por quê? Porque eu ia começar a ter minha remuneração e através da remuneração começar a me qualificar, trabalhando. Sim. Eu iria investir na minha carreira, eu iria gastar do meu bolso para me procurar qualificar, para me entrar no mercado. Então quando o Cocá me deu essa oportunidade, sou muito grato a Deus primeiramente e depois a Cocá. O Cocá me ajudou muito nesse início meu. Foi onde ele falou, vamos disputar a Série D, eu quero trazer o Silvio Criciúma como treinador. Só que eu falei para ele que meu auxiliar é você, eu não abro mão. Então ele depositou toda a confiança dele em mim. Eu falei, não, vou sim. E foi onde eu assumi como auxiliar. O Silvio já tinha jogado com ele no Goiás, um amigão meu. Então casou, nesse casamento ele aconteceu. Tanto que 2 anos depois, eu vim trabalhar com o Silvio no Sub-19 do Goiás. Então tudo começou, não da forma que eu queria, mas eu creio que foi da forma que Deus queria que acontecesse. Porque eu iria estagiar, mas Deus, não, é lá mesmo na Aparecidense. Porque não foi Cocá que me colocou ali, foi Deus que me colocou ali, porque as coisas aconteceram muito rápido. E depois dessa sequência eu cheguei no Goiás e o ano de 2017 no Goiás foi muito bom, né? Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. 19. Muita coisa aconteceu. E ano passado, né, você falou do 2017, né? Vocês disputaram a Universidades, né? Universidade. Você era auxiliar do Silvio. Como é que foi essa disputa dessa competição, que é a Olimpíada dos Universitários, né? Que é praticamente um nome, né? Mais ou menos. Matheus, ainda bem que você quer gravar. Depois você corta, porque eu tenho muita história para contar e eu acho que o programa serve para isso, né? Falar um pouquinho da nossa carreira, da nossa história. E foi experiência única, cara, única mesmo. Tanto para mim como pro Silvio Criciúma, né? Foi uma oportunidade única, conhecer um país diferente, apesar que eu já tinha trabalhado na Ásia, né? Mas na China não, fomos para Taipei, né? Que é uma província ali. E foi uma experiência muito boa. Servi a seleção universitária, né? Com essa parceria com o Goiás, a comissão toda do Goiás, alguns atletas nossos, sub-19. E para mim foi muito importante. E importante assim, que antes de acontecer tudo isso, as coisas aconteceram muito rápido também para o Silvio, né? Que era o objetivo dele de trabalhar na base do Goiás para se preparar para chegar no profissional como treinador.
Porque o Silvio já vinha como treinador no Criciúma, interinamente ganhando o São Paulo, tendo alguns resultados bons na Série A. E ele tinha trabalhado já no Tubarão. Então o Silvio queria dar sequência, mas não aconteceu. Mas antes disso, o Silvio assumiu o Goiano, que vocês lembram muito bem, quando o Kleina saiu para a Ponte Preta. Foi até campeão, né? O Silvio Criciúma assumiu. Foi uma coisa bem interessante, que a gente estava dando treino para o Sub-19 e ele com o celular no bolso, ele só virou: Zé Carlos, fica atento aí, que qualquer momento posso receber uma ligação, tem que ir lá para a Serrinha dar treino. Eu falei: por quê? Porque o Gilson Kleina saiu. E eu indo para lá, você assume aqui o Sub-19 e começa a dar os treinos. E no momento do treino à tarde, ele teve que sair correndo para a Serrinha e eu assumi o Sub-19 ali naquele dia. Se eu não me engano, foi dia 13 de março. E nós estreávamos com o Sub-19 dia 23 de março contra o Jaraguá, lá em Jaraguá. E aí eu assumi os treinos, fiquei como treinador ali até o Silvio voltar. E o Silvio pegou as finais da competição no profissional e bateu como campeão goiano. E eu segui o campeonato todinho como treinador Sub-19 e fui campeão goiano também. Então foi muito bom, tanto para mim como para o Silvio. Foi seu primeiro título, né? Como Meu técnico, primeiro né? título como treinador. E eu falo meu primeiro título porque o Silvio não dirigiu nenhum jogo. Eu fiz todos os jogos Sub-19 até o título, bem. né? E é lógico, trocando ideias, a gente sempre se falava pelo telefone, ele pedia informações sobre o profissional, eu falava, eu pedia para ele sobre o Sub-19, quem eu coloco, e aí, o que você acha? Fulano, ciclano. Então a ideia nossa, a gente sempre trocava ideias. E aí o Silvio ganhou, só que o Sérgio Soares tinha sido contratado já e ele voltou para o Sub-19. Foi onde ele dirigiu um jogo, me desculpa falar que ele dirigiu não, mas dirigiu um contra o Mineiros, lá em Mineiros. Aí depois do jogo Mineiros, a gente foi fazer um curso de treinador lá em São Paulo, da Citrefest. Foi eu e ele, que o clube exigiu e a gente não tinha. Aí saímos por uma semana. Nessa volta do curso, dentro do Uber, o Dr. Marcelo Almeida nos liga: o Sérgio Soares não vai continuar e é contigo, novamente com você. Foram 4 jogos só, né? 4 jogos. Aí o Silvio falou: Dr. Marcelo, eu só volto para o profissional agora com o Zé Carlos. Porque no Goiano o Silvio foi sem ninguém, só foi com o staff nosso, que é tudo amigo e tal, mas ele não tinha essa pessoa que ele tinha a confiança de trocar ideias. Ele falou: só volto com o Zé Carlos. E o seu Ali não queria. Porque o seu Ali falou: não, o Zé Carlos foi campeão Sub-19, o trabalho está sendo muito bom lá, mantém ele lá. Só que aí o Osmar, Lucindo com o Silvio, falou: não, ele tem que ter o Zé Carlos e tal. E acabou que eu fui profissional com o Silvio. Aí naquela época até teve uma situação da imprensa me questionando, porque eu fazia o profissional e o Sub-19. Foi muito corrida para mim. Né, eu tenho o meu auxiliar até hoje, está no 17 comigo, ele está no 19 comigo, que era o Nilton. Então o Nilton assumia na minha ausência, mas a imprensa não sabia que com um período só de treino profissional, treinava de manhã, à tarde eu dava treino Sub-19. Então meu dia ficou muito corrido, só que eu fazia os dois, auxiliar no profissional e treinava o Sub-19. E com isso demos sequência no Brasileiro, na Copa do Brasil, onde eu tirei o Atlético Paranaense dentro da Arena Baixada. Foi assim um jogo histórico, ganhamos de 1-0 lá dentro da Arena, o ano passado. E essa sequência ela se estendeu até agosto, onde o Silvio saiu novamente profissional, eu saí com o Silvio, aí fomos para a Universidade. Aí que chegou a China. Aí na China dirigimos o time, faltando 3 jogos para acabar. O presidente renuncia, Argel sai do clube, lá vem o Silvio Criciúma novamente. Eu lembro que se fosse dentro do quarto na China, horário totalmente diferente, 11 horas, fuso horário. Ligaram pro Silvio e falaram: é com você, pega o voo amanhã e volta pra cá. E o Silvio saiu da China: Zé Carlos, eu tô indo, assume os 3 jogos, que eu vou assumir o profissional. Eu falei: de novo nós no profissional. Foi quando o Silvio assumiu, eu cheguei da China, voltei a trabalhar com o Silvio, aí o Muriel assumiu o Sub-19, né? Sim. E aí o Silvio deu sequência, só que nessa volta nossa da China profissional, ficamos 2 jogos. 2 jogos, o Silvio sai novamente, que fizemos Paraná em casa, perdemos 1-0, e fomos jogar Santa Cruz em Recife, perdendo 3-0. E aquele jogo lá foi... Dentro do vestiário ali, ele contratou o Hélio dos Anjos, o Dr. Marcelo falou: não dá, tá difícil, aí o Silvio: não, perfeito. Aí o Silvio continuou como auxiliar da casa, ele aceitou trabalhar com o Hélio. Foi aonde, né, o espaço nosso Sub-19, ele tinha finalizado, porque o Augusto tinha sido contratado já, né, para assumir o Sub-19, porque não dava pra gente ficar lá e cá. Sim, sim. Aí o Augusto assumiu o Sub-19, aí ficou aí o Silvio no profissional, aí o Silvio saiu do profissional naquele jogo Santa Cruz, aí ele aceitou ficar de auxiliar do Hélio, só que aí tinha a minha situação, onde o Silvio falou: Dr. Marcelo Almeida, tem o Zé Carlos. Falou: não, e aí, você está sem treinador no Sub-17, é uma oportunidade boa pro Zé Carlos. Aí o Dr. Marcelo: perfeito. Aí é onde foi que eu encaixei no Sub-17 como treinador, né, que era o Leandrão. O Leandrão foi para a preparação física do Sub-20, né, do Sub-19. Eu assumi dia 10 de setembro, se não me engano, no Sub-17. Peguei um time que estava numa situação muito difícil em classificação,
Mas graças a Deus ganhamos 3 jogos seguidos na Taça Mané Garrincha e conseguimos a classificação para as finais. Na semifinal eu tirei o Anápolis, que foi primeiro da chave, eu classifiquei em quarto. E fui para a final com o Vila Nova, onde eu perdi o título pro Vila. Então, tipo assim, um curto prazo, foi bom o trabalho que a gente conseguiu colocar o time na final. E aí, em janeiro desse ano, eu comecei o processo todinho, desde o início, né? E graças a Deus, agora eu bati campeão da Taça Mané Garrincha em cima do Atlético. Aí hoje mesmo estava pensando em vir no seu programa, né? Não tá ruim, de 3 finais no Goiás na base, eu ganhei 2 e perdi uma, né? Foi um Sub-19 Goiano, perdi a Mané Garrincha Sub-17 e agora esse ano eu ganhei a Mané Garrincha pelo Sub-17 do Goiás. A questão da base do Goiás, a cobrança da base do Goiás naquela época é a mesma cobrança de hoje? Como é que tá a cobrança dos dirigentes pros jogadores, pro técnico? E também outra coisa, a base do Goiás daquela época para hoje é 100% melhor? Qual é o nível que você dá de melhoria? É muita coisa, né? Tem a casa do atleta, tem muita coisa boa agora na base, né? Matheus, é difícil a gente nomear aqui as coisas que acontecem hoje e que aconteciam antes, né? São épocas diferentes. Sim, sim. Na minha época, como atleta da base do Goiás, 96, 7, a gente não tinha essa casa que eles têm hoje, né? Mas assim, difícil falar pra vocês se é bom ou se é ruim. Eu, Zé Carlos, falando por mim, eu acho assim, os atletas, se você tem a condição de dar para os atletas como o Goiás tem que dar mesmo. Mas a cobrança ela tem que ser feita, né? E ela é feita dentro do clube. Só que muitos atletas, não sei se a porcentagem seria essa, mas eu nomeei 60%, 70% dos atletas, eles acomodam muito com a situação da casa, com a estrutura que é dada hoje para eles. Acomodam muito. É o filho rico, O que, né? que é o acomodar? Acho que em qualquer momento vai acontecer, acho que já é jogador profissional, acho que já fez tudo que tinha que fazer, acho que já conseguiu tudo que tinha que conseguir. E aí eu volto na minha época. Na minha época eu não tinha isso, nós não tínhamos isso. Então eu dei muito valor. Muito valor. Morei com a minha tia no Aruanã 3, depois do Serra Dourada, lá no final do Riviera, onde eu saía às 6h30 da manhã, viria pro treino, treinava às 8h, meio-dia pegava marmitex do Goiás, que chegava um carro do seu João lá entregando, comia ali, descansava na casa do atleta que morava fora, tinha uma casa que eles alugavam. À tarde voltava a treinar, 3h30, acabava o treino, já estava pronto pro colégio, não dava para voltar na minha tia. 6h30 saía dali, comia uma bolacha recheada, uma baré, cola com os amigos, ia pro colégio, chegava na casa da minha tia, 10h30 da noite, tinha uma panelinha com arroz, feijão, bife, a salada, eu esquentava, comia, no outro dia de manhã eu saía. Então eu vivi 3 anos assim. Aí eu penso assim, será que foi por isso que eu dei valor? Eu acredito que sim. Porque você dá valor quando as coisas são difíceis, né? Não que eles hoje não dê valor, mas eu acho que dá muito pouco. Muito pouco. A porcentagem é pouca, né? Muito pouco. Sim. E para terminar nossa entrevista, um super kit do Café Três Corações, o sabor que apaixona. Muito obrigado ao pessoal do Café Três Corações, cedendo esse kit maravilhoso. A minha casa só entra dele. Muito obrigado mesmo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Grande abraço para vocês e até mais.